Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Quando os cidadãos portugueses elegem aquele que são os seus representantes autárquicos, há algo de diferente, porque estamos a escolher alguém que conhecemos, estamos a escolher alguém que está próximo de nós. Muitos daqueles que vão até às urnas até conhecem muitas vezes desde criança o percurso daquela pessoa que escolhem para ser o seu representante autárquico. A verdade é que essas pessoas conhecem bem as necessidades dos locais onde estão a exercer a sua atividade política. Mas e se precisarem de ferrovia? Podem decidir por eles mesmos? E se precisarem de uma internet de maior velocidade, podem decidir por eles mesmos? E se necessitarem de maior mobilidade, podem decidir por eles mesmos? E se necessitarem de mais respostas de saúde, podem os autarcas decidir por eles mesmos? Esta é uma das grandes dificuldades que vamos encontrando e é uma das realidades também aqui no Alentejo. É caso para dizer porque é que nós elegemos os autarcas se depois eles que conhecem tão bem a realidade dos locais acabam por não conseguir ou estar impedidos de dar as respostas que todos anseiam. Digo eu que não percebo nada disto. De volta, estamos aqui a Mourão, ao Cineteatro de Mourão, onde estamos a realizar toda esta semana de programas relacionados com esta região tão fantástica que é de todos nós, o Alentejo. E tal como eu dizia, digo eu que não percebo nada disto, portanto os meus convidados têm que perceber alguma coisa disto para nos poderem esclarecer. Tem sido assim ao longo de toda esta semana e também vai ser assim com a convidada de hoje, Marta Prates, que é Presidente de Câmara de Reguengos de Monsaraz. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um gosto tê-la aqui connosco. Tenho que dizer com toda a convicção, é um gosto receber uma mulher autarca que dirige os destinos da autarquia à qual ela se colocou, digamos, diante dos eleitores para ser escolhida. E depois destes elogios, eu queria lhe perguntar como é que se respondem àquelas questões da minha nota inicial. Muito bem, olá, boa noite a todos. Eu é que agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui convosco e de poder falar-vos um bocadinho sobre o meu concelho, sobre Reguengos de Monsaraz, que é um concelho com mais ou menos 10 mil pessoas. Nós chegamos bem, faltam-nos ali uns pinguinhos para as 10 mil pessoas. É um concelho muito bonito, que vive fundamentalmente da agricultura e da vitivinicultura. É um concelho com produtos endógenos, desde o vinho, à olaria, ao céu certificado para ver as estrelas, às mantas de Reguengos. É um concelho, a própria gastronomia é um concelho muito rico em termos de produtos endógenos e agradeço-lhe muito esta oportunidade. Antes de responder às suas questões, que são muito pertinentes, devo dizer-lhe que as mulheres autarcas são muito poucas. As mulheres presidentes de Câmara são muito poucas. Em 2025, não sei o que é que aconteceu, porque ainda não me debrucei sobre os números, mas em 2021, já éramos poucas em 2017, em 2021 o número ainda reduziu mais, mas eu queria deixar aqui a mensagem a todas as mulheres que é perfeitamente possível ser Presidente de Câmara e ao mesmo tempo ser mãe e ter vida social e ser filha e namorada e essas coisas todas, e com a mesma dedicação ao Conselho e às pessoas, porque é para as pessoas que trabalhamos.
As questões que coloca na sua introdução são questões muitíssimo pertinentes. E eu devo dizer-lhe que, relativamente a elas, nós muitas vezes sentimos esta dificuldade na pele, quase todos os dias, aliás, porque se há questões operacionais que nós conseguimos gerir no concelho, não é? Falo, por exemplo, da recolha de resíduos urbanos ou da limpeza urbana ou das questões da educação, que têm a ver connosco em termos operacionais, ou de recursos humanos. Portanto, tudo isto ou da ação social, tudo isto e que nós temos políticas municipais que colocamos em prática. Há, de facto, outras questões que são estruturais do meu concelho, de muitos concelhos no Alentejo e de muitos concelhos no país e, mais ainda, sobretudo dos concelhos do interior de Portugal. Eu não tenho dúvida nenhuma e digo com muita mágoa que há um país a duas velocidades. O nosso país não é todo igual. O nosso país tem uma faixa litoral desenvolvida e tem depois um interior lindíssimo, cheio de potencialidade, como eu dizia há bocado em relação ao meu concelho, também ao concelho anfitrião, a Mourão, e outros aqui perto. Cheios de singularidades. Singularidades, coisas que não encontramos, exatamente. de facto, em outros locais. Isso mesmo, cheio de particularidades, mas que, entretanto, se perdem no meio de uma suposta coesão territorial que, de facto, não existe. Nós temos uma representatividade muito reduzida no Parlamento, o Alentejo, não é? Que começa logo por aí, portanto, nós temos 2 ou 3 deputados, portanto, é muito pouco, e depois é sufocante às vezes quando nós pegamos nos principais problemas que temos, que são transversais ao país, esses sim, como a saúde, como os transportes, que falava ali há pouco, como questões mesmo relacionadas com a educação, que não tenham a ver com políticas municipais, em que nós nos sentimos efetivamente completamente esquecidos. O governo, neste momento, é da minha cor política. Eu sou social-democrata e, neste momento, o governo é social-democrata. No anterior mandato, trabalhámos também com o governo socialista, trabalhámos também com os governos socialistas e eu não tenho nenhum problema em dizer que a dificuldade em chegar ao poder central é quase a mesma. Porque há uma fraca articulação entre o governo central e as autarquias. É quase como se estivéssemos esquecidos. E depois nós, no interior, mais ainda. O que é que nós fazemos em Reguengos de Monsaraz para dar a volta a estas coisas? Com a agricultura, por exemplo, o que é que nós fazemos? Vamos diretamente ao governo, chateamos até nos receberem, fazemos muitos pedidos de audiências com os senhores ministros, com os senhores secretários de Estado. Normalmente respondem, às vezes um bocadinho tarde, mas respondem. Agora, com este governo, neste governo mais recente, que nós temos um deputado muito ativo, eleito muito ativo aqui pela região, pelo Conselho, pelo distrito de Évora. Portanto, já temos mais proximidade e temos mais facilidade. E isto também depende muito depois também dos parlamentares, como é óbvio. Mas vamos diretamente ao governo. Outras vezes substituímos o governo, e já nos aconteceu muitas vezes. Dou-lhe 2 exemplos práticos. Um aconteceu há uma semana ou 2 e o outro vem acontecendo desde 2022. E tem a ver com recursos humanos. As instituições públicas, neste momento, têm uma falta de recursos humanos enorme. E nós andamos praticamente a canibalizar-nos uns aos outros, a ir buscar técnicos às câmaras, a ir buscar técnicos. As finanças já nos levaram não sei quantas pessoas, a Segurança Social já nos levou não sei quantas pessoas. E há 15 dias, que eu acordo e tenho uma mensagem no telemóvel a dizer: a Conservatória do Registro Civil Predial e Comercial de Reguengos fechou. Está fechada.
Eu estou-lhe a falar de um concelho com 10 mil pessoas e de uma conservatória que é onde nós tratamos do nascimento até à morte. Faz-se tudo na conservatória. E o meu concelho é muito dinâmico, tem compras, tem vendas, tem escrituras, tem bilhetes de cartões de cidadão, tem passaportes, tem registros de nascimento, de morte, de tudo, não é? Está fechada. Disse, mas como é que é possível? Nós já sabíamos que estava só uma oficial e a senhora reivindicou tanto que se cansou. E nesse dia, uma segunda-feira, escreveu encerrado por falta de oficial. Claro que aquilo que fizemos foi, nós já tínhamos percebido que podia haver alguma coisa, tínhamos contactado a Ministra da Justiça uns tempos antes, a resposta tinha sido um bocadinho ambígua, mas sempre no sentido de sermos nós a resolver o problema, não é? Mas arranjei vocês alguém para a conservatória. E eu depois falei com os registros de notariado logo nesse dia, falei também com o Governo e a solução foi esta. A solução foi, nós não temos ninguém. Chegaram a dizer-me dos registros de notariado, isto era uma tragédia anunciada, porque há 20 anos que nós não contratamos oficiais, nem conservadores, e, portanto, isto não foi acautelado pelo Estado, e agora as conservatórias, sobretudo outra vez as do interior, voltamos outra vez ao interior, porque são lugares menos apetecíveis, porque são lugares mais longe dos centros urbanos, porque são lugares normalmente que oferecem ou não, ou pelo menos as pessoas têm esta percepção, menos serviços de saúde, pior educação, menos cultura. As pessoas têm um bocadinho esta percepção em relação ao interior. Mas os oficiais que estão nos grandes centros urbanos passam a vida a meter baixas por excesso de trabalho e porque muitas vezes têm que lidar, obviamente, com as frustrações dos cidadãos que utilizam. Há aí uma contradição, não é? Mas o que é facto é que a senhora cansou-se. Bom, eu falei para os registros de notariado, muito bem recebida, e conseguimos, de facto, em 2 ou 3 dias, resolver o problema, porque colocámos uma assistente técnica nossa, não é? Na conservatória. E, portanto, fizemos um acordo de mobilidade, estabelecemos um protocolo com os registros de notariado, isto em 3 ou 4 dias, falámos com uma assistente técnica, ela aceitou, portanto, esta mobilidade. Agora está lá em regime de mobilidade durante 18 meses e depois vamos ver se fica nos registros de notariado ou se volta para a Câmara Municipal. A senhora, a oficial, digamos assim, passa a redundância, só voltava se tivesse ajuda. Não aguentava mais, que é normal, claro. Perfeitamente normal. Como tem ajuda, as coisas estão a correr muito bem, até um dos meus vereadores hoje foi fazer o cartão de cidadão, vinha de lá encantadíssimo, que aquilo está a correr muito bem. Mas temos 2 pessoas, não é? Uma delas inexperiente porque vai da Câmara Municipal, que ainda está a aprender. Temos 2 pessoas numa conservatória que serve 10 mil cidadãos. E fomos nós, município, que resolvemos esta questão, porque a senhora não ia voltar e os registros de notariado não tinham ninguém para mandar para cá. O que acontecia era que as pessoas, os reguenguenses, que são cidadãos portugueses, iguais aos outros todos, estavam privados daquilo que é o mais fundamental, que é o direito a registarem-se, o direito a ter um cartão de cidadão, etc. Então tem que ir a Évora fazer não sei quantos quilómetros. Outro exemplo, muito prático também, que nós resolvemos pelo Governo Central. Quando eu cheguei em 2021, eu fui eleita em 2017, mas na oposição, portanto governava o Partido Socialista, e em 2021 nós ganhamos as eleições, nós, Partido Social Democrata. Eu sou eleita Presidente de Câmara e deparo-me com uma falência completa da saúde e dos cuidados de saúde primários no meu concelho. Nós tínhamos 2 médicos para as ditas 10 mil pessoas, que depois nem são 10 mil porque há 11 mil inscritos, e deparamos-nos com 2 médicos e com mais 4 ou 5 extensões de saúde espalhadas pelas freguesias. Nós temos 4 freguesias, uma é uma união de freguesias. Então pensámos, as pessoas não podem estar privadas de médico, não é? Depois tínhamos aquelas tragédias todas das pessoas às 5 da manhã tapadas com cobertores à porta do centro de saúde, as análises tinham que fazer não sei onde, os exames de... Hoje eu ia fazer hoje um exame diagnóstico, só sabia a resposta daqui a 6 meses, e nós pensámos que isto não podia ser, não é? Portanto, foi uma das principais... bandeiras que assumimos foi que isto não podia acontecer. Reunimos com quem de direito, e depois nós nunca fazemos nada sem reunir primeiro com quem de direito. Reunimos com quem de direito, à altura ainda a Administração Regional de Saúde do Alentejo, já não existem
ARS, não é? Agora são todas ULS. Reunimos na altura, reunimos com o Governo, ainda veio cá o Manuel Pizarro, o Ministro da Saúde do Governo do PS, com quem estabelecemos uma relação muito boa. E às tantas resolvemos criar um regulamento municipal em que nós estamos a pagar aos médicos o dobro daquilo que eles recebem para estarem em Reguengos de Monsaraz. Ou seja, o que é que acontecia? Ou o que é que acontece? Os médicos formavam-se, vinham fazer o internato em Évora, por exemplo. E depois de Évora, ou ficavam em Évora, porque os centros de saúde depois têm uma determinada classificação, os de Évora são superiores, portanto ganhavam mais 1.000 euros em Évora. Ninguém vem para Reguengos de Monsaraz se ganha mais 1.000 euros em Évora. Está numa cidade, é óbvio, não é? O que é que nós fizemos? Compensámos estes 1.000 euros, arranjámos casas de função para os médicos. Há aqueles que não estão a viver em Reguengos de Monsaraz, porque nós só temos 4 casas de função, pagamos a deslocação para Évora. E neste momento temos uma equipa completa com 7 médicos. Nessa altura fomos muito visionários, não acontecia em mais nenhum lugar do Alentejo Central, agora em alguns sítios já, mas o que é facto é que é mais um exemplo que lhe dou daquilo que é nós termos que resolver um problema que não é da autarquia. O município faz um investimento todos os meses de 7.000 euros. Se nós fizermos a conta há 14 meses, não é? Percebemos quanto é que isto dá, que sai do orçamento municipal, não é? Que não está a servir para fazer outras coisas, que nos competiam a nós, município, em relação àquilo que podemos dar às pessoas, porque estamos a gastar quase 100.000 euros por ano, não é? A fazer aquilo que é da competência do Estado Central. E aquilo que acontece é de alguma forma, também profundamente injusto, porque o seu município, quando olha para si e não tem médico, não vai reclamar Lisboa. Espera que essa resposta, mesmo não sendo da sua competência, a tenha. Mas isso é o que vocês conseguem fazer. Mas, por exemplo, em termos de mobilidade, até porque as distâncias no Alentejo são diferentes, não é? Porquê é que não há uma ferrovia? Porquê é que não há investimento na ferrovia? E isso é algo que os municípios e as câmaras não podem fazer. A única coisa que podem fazer é lobby junto do governo para Exato. Que olhem para vocês. Que é o que fazemos, ao fim e ao cabo. E que tentem, de facto, dar-vos essa valência. Você dizia há pouco que, de facto, há um país a 2 velocidades. Logo, isso começa por ser inconstitucional. Estamos a fazer festas desta data, da outra data, rosas brancas, cravos vermelhos, jardins. Eu acho que agora somos todos jardineiros e desculpem este meu pequeno desvio, mas os problemas de facto estruturais mantêm-se e os autarcas muitas vezes são, e desculpa a expressão, o elo mais fraco da equação. Não somos muitas vezes, somos sempre, eu acho. Nós, por exemplo, o PRR, a grande bazuca, o PRR. Bazuca. Quando António Costa sai do governo, leva um raspanete, um ralhete da União Europeia porque estávamos com uma execução de 12% ou qualquer coisa assim, que é completamente inadmissível para um país com tantas carências. Nós, no mandato passado, depois as coisas mudaram um bocadinho, nós no mandato de 2021-2025 estivemos à espera, durante mais de 2 anos, que começassem a sair avisos de candidaturas, quer do PRR, quer do PT 2030. Okay. O PRR financiado a 100%, o PT 2030 financiado a 80%, 75%. 85%, perdão, nós, com participação nacional, nossa são 15%. E estivemos até 2024 à espera de avisos de candidatura. E eu falo em avisos de candidatura e dinheiro da União Europeia, porque os orçamentos municipais não têm possibilidade quase nenhuma, principalmente em municípios endividados, por exemplo, como eu herdei, não é? Não têm quase capacidade para ir além do que é o normal funcionamento das escolas,
pagar a eletricidade, que é imenso, as refeições das escolas, ir modernizando a frota automóvel, porque pagar manutenção de edifícios e de equipamentos municipais, pagar vencimentos. O nosso orçamento, 60% é para vencimentos, por exemplo, depois 20% é para o pagamento do serviço da dívida e depois o que nos sobra nem sabemos muito bem como é que conseguimos gerir, não é? E, portanto, os orçamentos municipais também são muito parcos, são muito pobrezinhos. Sobretudo o meu e alguns aqui à volta e se calhar na maior parte deles do interior, porque depois também temos os municípios muito ricos, como o município de Oeiras, que eu acho que ele já, o Dr. Isaltino Moraes já não sabe onde é que é de gastar dinheiro. Arranja tudo. Outro dia vi uma coisa extraordinária e, por exemplo, vai exatamente de encontro àquilo que me estava a perguntar. Outro problema gravíssimo, habitação. Não se construiu habitação social, habitação do Estado neste país anos, décadas. E agora chegamos àquilo que temos, não é? Não se planeou, não se estruturou e neste momento não há nenhum concelho que se desenvolva se não tiver lugar para as pessoas viverem. Sim, mas o drama, do meu ponto de vista, ainda é maior e não quero retirar o foco da habitação social. Eu penso que não se construiu um país onde o cidadão que trabalha possa comprar a sua casa normalmente sem ter que recorrer à ajuda de ninguém, não é? Exato. Agora, isto a talho foi, sim. No outro dia vi então o município de Oeiras a entregar 50 ou 60 ou 70 casas e então a grande equipa lá da habitação do município de Oeiras tinha até decoradores e tudo. Portanto, eu achei aquilo, fiz uma comparação e pensei, fiquei mesmo frustrada. E a habitação é outro problema grave, que é outro problema que nós temos muita dificuldade em resolver. Há um programa que se chama Primeiro Direito, que tinha a ver com construção de habitação social e remodelação de fogos, que entretanto era financiado a 100%, depois deixou de ser financiado a 100%, passou a ser financiado só 60-40%, depois tinha o IVA, depois já não tinha o IVA. Eu, quando cheguei, havia um investimento previsto na ordem dos 8 milhões de euros, que era surreal e irreal, mas isso é para outras calendas. Nós ainda conseguimos entregar algumas candidaturas, mas entregaram-se tantas candidaturas no país inteiro que se esgotou o plafond, não é? E, portanto, até o Primeiro Direito, de facto, não veio resolver praticamente nada. Agora, nós na Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, aquilo que estamos sempre a fazer é tentar andar um passo à frente, é tentar andar um bocadinho mais à frente e não ficar à espera, porque se nós ficarmos à espera do Governo Central, efetivamente não conseguimos avançar. Nem tínhamos avançado na saúde, nem tínhamos avançado, continuávamos com a conservatória fechada, não avançávamos na habitação. Temos neste momento uma estratégia local de habitação nossa, esguisada por nós, em que comprámos um edifício de voluto enorme no centro da cidade, que era uma metalúrgica, e ainda por cima conseguimos recuperar a metalúrgica, recuperar a história de Reguengos, fazer 40 apartamentos no andar de cima, 70 estacionamentos em baixo, porque temos um problema muito grave também com o estacionamento no centro da cidade. Agora, fizemos um empréstimo para isto, vamos andar para a frente, estamos a lotear um terreno municipal para podermos fazer lá uma urbanização municipal também, e pensamos que ficamos com o problema mais ou menos resolvido, porque estamos a falar da construção na ordem dos 80 e qualquer coisa fogos, a preços controlados, a pensar nas famílias da classe média. Este país tem que olhar para a classe média. Eu tenho muito respeito e tive muito respeito pelo programa Primeiro Direito, mas o programa Primeiro Direito acudia sobretudo às classes mais vulneráveis. Naturalmente, eu sou social-democrata, portanto tenho na minha gênese ideológica e política uma preocupação social muito grande, não é? E, portanto, tenho os meus programas municipais também
para a ajuda aos mais vulneráveis e aos mais fracos. Mas o foco é ter o elevador social a funcionar. Exatamente, em termos exatamente, ideológicos, não é exato. encapsular as pessoas, digamos, na classe. Sua desgraça, Exatamente. não dá, não é? Até porque os números em Portugal continuam a ser preocupantes. Após as transferências sociais, continuamos a rondar os 17% ou 18% de pessoas abaixo do limiar da pobreza, não é? Exatamente. E perto disso, concomitantemente, como é que uma autarca como a Marta tenta reter talento, tenta manter os jovens aqui, tenta atrair investimento estrangeiro direto, tenta, eu não quero dizer modernizar, mas tenta utilizar esta nova fase das tecnologias da informação e da conectividade para que alguém possa entender, podes ficar aqui a viver e o trabalho fazes por todo o mundo, não é? Uhum. Esse é outro problema que temos no interior, que é atrair jovens, fixar famílias jovens e fazer com que os nossos jovens, que são os nossos talentos, que saem para estudar fora, voltem para perto das suas famílias. E há muitos que têm vontade de voltar. E aqueles que têm vontade de voltar têm que ter nos seus concelhos, nas suas terras, condições para isso. E começa logo à partida, e nós olhamos muito para a governação do concelho de uma forma muito sistémica, no sentido em que tudo importa. A habitação acho que está no topo, mas depois interessa a habitação, interessam as escolas, a qualidade do ensino, interessa a qualidade da saúde, interessa a qualidade da cultura, interessa tudo. E interessa a qualidade de vida, o custo de vida no supermercado, tudo interessa, não é? E depois ter emprego, como é óbvio, não é? E à cabeça, parece-nos a nós que os nossos jovens, a maior parte deles não regressa por duas questões fundamentais. A primeira, a habitação, falta de casa para viver. O mercado de arrendamento em Reguengos não existe, é absolutamente residual. Temos depois a realidade dos estrangeiros, que são muito bem-vindos à nossa terra, mas que efetivamente ocuparam praticamente todas as casas para alugar, não é? Que havia para alugar, porque depois conseguem pôr muitas pessoas lá dentro a pagar um valor de dinheiro e pronto, e é o que é o que é. Portanto, esta falta de condições para comprar uma casa, até mesmo porque ela nem existe, é uma condição a priori muito difícil para nós conseguirmos dizer aos jovens: voltem para o pé dos vossos pais, dos vossos tios, dos vossos avós, para onde vocês querem voltar. É uma das coisas que estamos a trabalhar e que estamos a desenvolver, como lhe dizia há pouco. Casas, apartamentos com custos controlados. Custos que as famílias jovens possam pagar e que possam comprar, para poderem, de facto, ter o primeiro... a primeira coisa que os puxe, não é? Portanto, ali o primeiro impulso para vir, pronto, casa para viver. Sabe que uma das coisas que eu notei com outros países que nós utilizamos por vezes como referência, países escandinavos como Noruega e Suécia, onde eu tenho muita família, são países onde por volta dos 18, 19 anos eu comecei a ver as minhas primas, especialmente, a ficar muito tristes, porque os filhos... Chega àquela idade e, sem ser preciso o pai atirá-los para fora do ninho, eles vão à vida porque há respostas muito cultural para o início de vida. É isso. Não é aquela resposta que resolve todo o problema, mas há a resposta para início de vida. E aquilo que eu vejo é que, de facto, essa geração de jovens familiares meus tem uma postura de responsabilidade para com a vida diferente, porque desde o início começaram, juntamente com aquilo que o Estado deposita de confiança neles, a gerirem coisas com uma certa maturidade, como uma casa onde eles vão lá estar, ou podem estar durante 2 anos, até iniciarem uma atividade profissional que lhes permita alugar ou adquirir uma casa. Olha, por exemplo...
poucos são os que compraram casa. Exato. Nem é muito comum na Europa. As pessoas mais alugam do que compram. Exatamente. Até para não ficarem presas àquele sítio. De qualquer forma, são realidades muito diferentes. Eu tenho tanta pena, e eu às vezes digo isto, eu sinto muito o nosso país como um país permanentemente adiado. Não é? É um país pequeno. A Holanda é um país pequeno. A Holanda já não existe a Holanda, não é? Os Países Baixos. Países Baixos, sim. A Bélgica, são países pequenos onde, de facto, há um desenvolvimento muito diferente daquilo que nós temos cá. Ainda assim, eu tenho uma visão muito europeísta para a minha terra, que às vezes eu tenho a vantagem, a sorte que dá-me trabalho, não é? Mas de conhecer muito mundo. Eu já viajei muito por gosto, por prazer. E faço muito Europa, e agora com as minhas filhas também vamos sempre conhecer cidades europeias cada vez mais, porque elas estão muito curiosas com a Europa. E de facto, chego a lugares do tamanho de Reguengos de Monsaraz, da dimensão de Reguengos de Monsaraz, em termos de território, em termos de área, em termos de cidadezinha, em termos de número de habitantes, e olhamos e aquilo tem uma dinâmica diferente, não é? Por exemplo, falava há pouco da mobilidade, e não quero desviar-me do... Não estou esquecida do investimento e de tudo isso, e da retenção de talentos, mas falávamos há pouco de mobilidade. Em Reguengos de Monsaraz nós temos um problema grave com a mobilidade, que também não conseguimos resolver, porque os autocarros são poucos, depois os horários não batem certo com nada, depois as pessoas têm a necessidade e não se conseguem deslocar, porque depois as pessoas precisam à meia da tarde, mas as carreiras à meia da tarde só trazem uma ou duas pessoas das freguesias e depois não é rentável. E a TEPAC, que é a empresa dos transportes do Alentejo Central, é uma empresa, portanto quer lucro, claro. Não é? E portanto nós todos os anos negociamos as rotas e tudo isso. Apareceu-nos aí há 2 anos uma candidatura para a aquisição do Fundo Ambiente, através do Fundo Ambiental, de uns mini autocarros elétricos. Nós dissemos, vamos comprar isto. A primeira candidatura veio recusada por falta de dotação, aprovada com falta de dotação financeira. Explico-me porque eu também não sei. Olha, está aprovadíssima, a ideia é belíssima, mas não temos dinheiro para si. Então, para onde é que foi o dinheiro todo? Para Braga, para Guimarães, para o Porto, para Lisboa... E depois diz-me que eu não tenho razão quando há 2 países. Há 2 países. Mas nós zangámos-nos tanto. Zangámos-nos nós e hão de ter-se zangado muitos outros municípios do interior. Zangámos-nos com os ministros, zangámos-nos com aquela gente toda, mandámos cartas, mandámos não sei o quê. Bom, aquilo ali, ao fim de algum tempo, passou a haver dotação porque houve um reforço, digamos assim, da dotação financeira e nós vamos ter os 2 autocarros elétricos. Agora já fizemos até o procedimento para a aquisição. E então, Reguengos de Monsaraz, uma minha pequena terra, vai ter uma carreira urbana, vai ter um autocarro que vai levar as pessoas ao centro de saúde, aos supermercados, ao centro de emprego, à segurança social, vai trazer os velhotes das aldeias, E o outro também, são 2, um vai ser mais para transporte escolar, mas pronto, ou seja... cria uma dinâmica logo completamente diferente, porque há um autocarro que vai buscar as pessoas, que traz pessoas que não saem de casa há não sei quanto tempo, não têm como ir à Segurança Social, vão passar a poder ir, que não têm como ir ao centro da cidade e vão passar a poder ir, que não têm como ir beber um café à praça principal e vão poder ir. E tenho muito esta visão do desenvolvimento na minha terra, que não tem que ser uma terra enorme, porque eu tenho, de facto, esta vivência de outros sítios que realmente são assim. Nós fizemos uma obra agora, já no fim do mandato, tínhamos um jardim daqueles à antiga, que já só serviam para as pessoas se esconderem e fazerem disparates. E então, sim, daqueles com umas sebes altíssimas há anos 90 ou 80, ou sei lá. Então, tirámos aquilo tudo, muita polémica, em frente ao tribunal. Neste momento temos um terreiro enorme em frente ao tribunal, um jardim aberto, amplo, pusemos umas fontes com água e as pessoas, realmente está muito bonito. Realmente isto nem se via, nem se percebia o que aqui estava, não é? Nós somos um bocado avessos à mudança, não é? Muito. Os portugueses, de uma forma geral. Exatamente. E aquele sítio vai ser um sítio que eu tenho a certeza absoluta que no verão vai ser altamente vivido pelas famílias, porque o jardim ficou de facto muito bonito.
Isto para lhe dizer, outra vez, que é ali muito perto da praça e, portanto, temos este eixo. Ainda há uma praça mais antiga que queremos requalificar também para termos mesmo o eixo Praça de Santo António, que é mais antiga, Praça da Liberdade e Jardim do Tribunal, para termos este eixo, de facto, para as pessoas andarem por ali. Concorremos a outra candidatura, temos uma via pedonal neste momento em construção, de cerca de 6 km, mais ou menos 6, 7 km, que atravessa a cidade inteira, de uma ponta à outra, com mobilidade, preparadíssimo para mobilidade reduzida, não é? Para pessoas com cadeiras de rodas, pronto, todas as materialidades foram pensadas com esse intuito, a própria candidatura obrigava, as senhoras com os carrinhos dos bebés, que é outra coisa que eu acho muito interessante, que é nós podermos atravessar com a nossa família a cidade de uma ponta à outra, passar estamos a requalificar os pequenos larguinhos, os largos não podem ser parques de estacionamento, têm que ser lugares de vivência das pessoas. Ou seja, de alguma forma está a tornar na cidade uma experiência para o próprio... Olha, eu apaixonei-me por requalificação urbana, que era uma coisa que eu, antes de ser Presidente da Câmara, quando era psicóloga, eu fui psicóloga há 20 anos, psicoterapeuta mesmo quase de divã, de consultório. Nem ainda sabia muito bem o que era requalificação urbana. Depois vim para a política. Mas ajuda, olha que ajuda muito. Pronto, está bem. Não está a precisar de uma consulta, não, depois destes anos todos. Tenho okay. autocontrole, regulação emocional, tenho essas coisas todas. A capacidade, acho eu, que fui desenvolvendo na minha profissão de entender o outro, às vezes de ver um bocadinho mais do que a pessoa está a dizer, não é? Mas é de facto esta vivência de cidade e de rua que me apaixonou. Eu apaixonei-me pela requalificação urbana. Os lugares, a forma como os lugares são desenhados e estão estruturados, muda as pessoas. As pessoas ficam diferentes, as próprias pessoas. Se eu tiver um lugar para ir que é muito amplo e muito bonito, se eu souber que tenho um parque infantil para ir com os meus filhos, eu estou muito mais feliz, não é? Vivo a rua, vivo a minha terra. E, portanto, eu acho que é, de facto, um eixo muito importante nas governações autárquicas, esta questão de requalificação urbana, não da obra só pela obra e só pelo voto. E tendo uma cidade assim, como é que eu posso atrair investimento direto estrangeiro, neste caso, que pode ajudar, de facto, pelo menos, emprego e criação de riqueza? Nós temos aqui duas abordagens relativamente... Eu vou-lhe dar duas abordagens relativamente a este assunto. O primeiro tem a ver com o investimento puro e duro da fábrica que vem ou da empresa que se vem estabelecer, pronto. Nós, neste momento, temos muita dificuldade porque temos um parque industrial, uma zona industrial lotada. E os terrenos que lá estão e que não têm nada construído, também não foi o direito de reversão por não terem construído naquele período regulamentar ou regimental não foi cumprido e, portanto, os terrenos são das pessoas, as pessoas não querem construir, não constroem e, portanto, temos um parque industrial parado porque não há mais espaço para empresas. Okay. Felizmente, nós estamos neste momento no processo de revisão do PDM. Estamos já há 4 anos a rever o PDM, porque é de facto o maior instrumento de organização territorial que qualquer território tem, passa a redundância e desculpe por ela. Mas, de facto, estamos aqui a rever o nosso PDM e vamos conseguir duplicar o nosso parque industrial. Portanto, o PDM vai para a consulta pública, o primeiro documento em janeiro, depois tem todos os procedimentos normais, não é? E estará em vigor, se calhar, a meio do ano, por aí. E nós vamos duplicar o nosso parque industrial, ou a nossa zona industrial. Aí resolve-nos o primeiro problema. Temos onde as empresas venham, de facto, investir, apoiando naquilo que nós podemos apoiar, nos impostos, no preço dos terrenos, não é? Para conseguir atrair investimento, na própria ajuda às empresas e aqui juntamos as empresas com o emprego jovem, no sentido, nós temos, por exemplo, uma política autárquica para os jovens, também muito vincada, que é uma coisa que se chama Missão Mais pelos Jovens, que também criámos em 2023, que apoia os jovens desde a natalidade até à empregabilidade, pronto, tudo.
Então nós temos aqui, ajudamos as empresas a contratar jovens, pagamos o subsídio de refeição, ainda não está em vigor, portanto estará agora neste mandato. E podemos eventualmente ajudar até a parte os estágios, por exemplo, a parte que são as empresas que têm que pagar, ser o município a suportar essa parte. Portanto, são formas de atrair investimento, uma vez que nós ajudamos também, quer com os impostos, quer com o preço dos próprios terrenos, quer com o emprego, não é? Acha que, por exemplo, eu faço esta pergunta aqui porque estamos perto de Espanha, um autarca desta região olha para a Espanha e pensa nas empresas que estão em Espanha que podem beneficiar o seu território, não competindo com a Espanha, mas dizendo, olha, nós também estamos aqui, estamos relativamente perto e se calhar... Há muitas empresas espanholas aqui. Eu tenho algumas no concelho que são de olivicultura, sobretudo, não é? Portanto, as azeitonas intensivas, não é? As produções intensivas, super intensivas. Também há a amêndoa, que já é mais ali a ir para Évora, mais já em Évora. Mas há algumas empresas, e no Baixo Alentejo, sobretudo, há muitas empresas espanholas na área da agricultura e da olivicultura. Eu acho que nós temos essa parte um bocadinho mal explorada. Temos-la bem explorada no que diz respeito ao turismo, que era a outra vertente que eu queria abordar consigo relativamente ao investimento. Nós vivemos sobretudo da agricultura, muito da vitivinicultura, um bocadinho da pecuária, mas temos também agora uma fatia muito significativa de receita que advém do turismo. Transformámos-nos. Eu acho que o turismo de Portugal, de há uns anos para cá, tem feito um trabalho muito bom naquilo que é a promoção dos territórios mais pequenos e do interior. E nós, de facto, conseguimos, através do Turismo de Portugal, projetar-nos como um lugar onde é muito bom vir, um lugar onde se está com muita tranquilidade e um lugar muito sereno, onde podemos comer muito bem e onde temos uma praia fluvial lindíssima no sopé de Monsaraz. E, portanto, as pessoas começaram a vir e nós, neste momento, já temos uma receita muito interessante do ponto de vista do turismo. Com uma particularidade, temos muitas famílias já a viver do turismo com os alojamentos locais, temos muitas camas de alojamento local e temos cada vez mais visitantes e mais dormidas. Nós, no ano 2024, atingimos todos os recordes, tivemos 82 mil dormidas em Reguengos e continuamos a subir. São números do INE, portanto não tem nada que enganar e continuamos a subir, portanto temos mais gente. E de facto tem sido uma tendência para o Alentejo. Para o Alentejo. Pois nós recebemos bem, a nossa gastronomia é muito boa, o nível dos nossos alojamentos locais é muito bom, portanto quem vai ao Booking, passa a publicidade ou outro lugar qualquer, à procura de alojamento em Reguengos de Monsaraz ou numa das freguesias, encontra coisas muito bonitas, feitas com muito bom gosto. Não é aquela casa que está feita de qualquer maneira, não. Coisas muito bonitas já, com muito bom gosto, todas com aquele detalhe da piscininha ou do tanque, pelo menos, porque está muito calor no verão. E, portanto, temos uma receita já muito significativa. E aí nós percebemos, de facto, a procura de investimento estrangeiro, sobretudo para a hotelaria, sobretudo para os hotéis com uma categoria superiores e muito superiores. Hotéis que... Tem sido uma das grandes apostas do Alentejo, é a qualidade. A qualidade. Nós temos nós temos hotelaria muito boa. Temos São Lourenço do Barrocal, que já recebeu inúmeros prémios, que é um alojamento 5 estrelas, que traz muitos americanos, há muitos americanos no concelho. E depois tem esta coisa muito engraçada também, e vai perceber outra vez isto em mim. Eu gosto muito do mundo, eu gosto muito das culturas, gosto muito de estar toda a gente misturada e toda a gente junta. E eu hoje tenho muito prazer e muito gozo em estar na praça principal da minha pequena terra, e olhar à minha volta, perceber que conheço poucas pessoas, o que significa que há muita gente que vem cá e que está de visita, e ouvir falar muito inglês e muito francês e muito alemão, o que significa que as pessoas estão cá, vieram cá, estão a gastar dinheiro cá e, gastando dinheiro cá, estão a deixar, de facto, o dinheiro na minha terra. Nós estamos a entrar nos últimos 5 minutos do programa, é assim.
E eu não quero deixar de terminar a entrevista sem conversar consigo algo que tenho visto também, que foi resultado das últimas eleições autárquicas, que é, apesar de determinados candidatos terem ganho, a governabilidade não está assegurada. Não sei se é o caso em Reguengos. Sim. É o caso na Assembleia Municipal. Nós não temos, o Partido Social Democrata ganhou a Câmara Municipal com maioria. A nossa Câmara, o nosso Conselho tem 5, o Executivo é de 5 pessoas. Nós somos 3 do Partido Social Democrata e 2 vereadores do Partido Socialista. Portanto, nós na Câmara temos maioria. Na Assembleia Municipal não temos maioria e há 3 partidos com assento. O Partido Social Democrata, o PS, que é maioritário na Assembleia Municipal, e o Partido Chega, que elegeu 2 deputados municipais também. Nós na Câmara Municipal, e este é o 2º mandato, uma das vereadoras repete-se, um dos vereadores não, mas uma das vereadoras repete-se. Nós tivemos um último mandato tranquilo, pensamos que este será também. A nossa oposição tem sido uma oposição feroz, contudo responsável, e, portanto, nós não temos tido dificuldade em trabalhar com a oposição. No mandato passado não tivemos. Eu acho que mais de 90% das nossas propostas que foram à reunião de Câmara foram aprovadas, e houve muitos poucos votos de contra algumas abstenções, mas o que no fundo valida as nossas políticas e a nossa governação. Na Assembleia Municipal nós também não tínhamos maioria na altura, contudo tínhamos ali 2 partidos, o Chega e a CDU, que normalmente votavam connosco, ou não, mas também não tínhamos maioria na Assembleia Municipal, e isso não nos impediu de governar e de aprovar orçamentos e de aprovar prestações de contas, até porque nós, os orçamentos, pedimos sempre contributos à oposição, portanto faz parte da lei do Estatuto da Oposição e nós cumprimos escrupulosamente. Sei que há municípios que não o fazem, nós cumprimos escrupulosamente. Convidamos todos os presidentes das concelhias dos partidos que existem em Reguengos de Monsaraz para darem contributos para o orçamento, e incluímos alguns desses contributos que consideramos pertinentes. E, portanto, sempre passamos orçamentos. Prestação de contas, nós chegámos com uma dívida muito grande, que conseguimos reduzir em mais de 25%, portanto, temos as contas muito certinhas também, que, no fundo, são as grandes questões da Assembleia Municipal. Que as pessoas têm, que os autarcas ou que os eleitos, quando não têm a maioria, têm sempre algum receio, que é as prestações de contas e os orçamentos municipais. Eu espero que essas forças de bloqueio não existam. Espero uma oposição construtiva, espero uma oposição que naturalmente quer chegar ao poder, é normal. Eu respeito muito a oposição, eu comecei a minha vida política, a minha escola política é na oposição, percebo muito da oposição. Eu percebia mais da oposição há uns tempos do que de poder, agora não, pronto, agora já acho que agora já percebo coisa de poder, não é? Exatamente, mas esta transição não foi fácil, nem para nós, nem para o partido que tinha sido poder 45 anos e passa a ser oposição, portanto, ou seja, nós próprios tivemos que nos adaptar a papéis diferentes, não é? Mas, de facto, espero que seja um mandato tranquilo do ponto de vista do trabalho conjunto naquilo que é o mais importante no fim da linha toda, que é melhorar a vida dos reguenguenses. Muito bem. E praticamente no último minuto, nós temos identificado que, de facto, nós, ao restante do país, olhava para o Alentejo de uma forma enviesada. Como é que podemos continuar este tão fantástico caminho de transformação de uma ideia errada do Alentejo para este Alentejo de excelência e de qualidade que vocês nos têm mostrado? Continuando a dar muita qualidade, a preservar muito mais a qualidade e a dar muito mais importância à qualidade do que à quantidade, mostrando às pessoas que somos de facto únicos em muitas coisas, que o Alentejo tem uma calma e uma serenidade difíceis de encontrar noutros lugares, e convidando as pessoas a vir, a estar, a perceber a forma como nós vivemos, a ouvir o canto alentejano e a ver as estrelas e a perceber de facto que
quem vem gosta porque percebe que nós somos diferentes. Quem gosta de outro tipo de turismo tem outros lugares para ir, há gostos para tudo. Nós aqui queremos mesmo quem respeite a nossa identidade. Na realidade, há muitos alentejos, mas Alentejo só há um. Exatamente. Doutora Marta Prates, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos Monsaraz. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais uma conversa aqui nesta, que é a maior região de Portugal, o Alentejo. Resta-me agradecer. Recordar, se quer rever esta conversa, subscreva o nosso canal de YouTube. Eu desejo-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado.